Durante a maior parte da vida, fomos condicionados a viver como prisioneiros das circunstâncias. Acordamos, e antes mesmo de lembrar quem somos, já estamos respondendo aos estímulos ao nosso redor. Uma mensagem no celular, uma lembrança do que temos a resolver, uma notícia que nos tira do eixo. O mundo externo nos molda como se fôssemos feitos de argila, frágeis e moldáveis pelas mãos invisíveis do acaso. Nesse modo de existência, reagir se torna a regra, e criar um privilégio raro. Mas e se tudo isso estiver de cabeça para baixo? E se, na verdade, amor, inspiração e sentir de verdade, mesmo que não haja ainda motivo concreto, esse sentimento, vibrado com consistência, começa a alterar seu campo eletromagnético? Esse é o desafio. E ao mesmo tempo o portal, porque cada vez que você escolhe o novo sentimento, o novo pensamento, a nova ação, mesmo diante do velho mundo, você está abrindo portas para realidades que estavam esperando por essa frequência. E o seu campo começa a atrair experiências compatíveis com ele. Você não está mais reagindo ao que vem. Você está criando o que vem. Significa soltar o passado e sustentar o futuro com fé e ação alinhada. As oportunidades surgem com mais fluidez. A sincronicidade se torna constante, porque você parou de esperar para ser feliz. Parou de depender do que acontece. Você assumiu seu lugar no centro da criação. E desse centro, você irradia tudo o que deseja viver. Significa se mover como se já fosse, como se já tivesse, como se já soubesse. Porque, de fato, em algum nível, você já sabe. Você sabe que pode, você sente que é. Exige presença diária. Não se trata de mudar a vida toda de uma vez, mas de mudar um pensamento, uma resposta, uma emoção de cada vez. Cada escolha consciente fortalece o novo caminho neural. Cada vibração elevada sustenta o novo campo. E assim, dia após dia, você para de reagir ao que era e começa a criar o que será. O seu maior poder estiver em não reagir, mas sim em criar. Era sobre você, sobre seu ponto de vista, sobre a história que escolhia contar sobre aquilo. Macau. E ao mudar a história Macau, e ao mudar a emoção, muda a vibração. E ao mudar a vibração, muda o futuro. Tudo começa com você. Tudo termina com você. E tudo acontece através de você. Sai do estado de alerta, medo e tensão e entra no estado de abertura, receptividade e presença. Seu sistema nervoso começa a se regular. Seu coração entra em coerência com o cérebro. Seus pensamentos se tornam mais claros. E o mais impressionante, a sua realidade começa a refletir essa nova ordem interna. Joe Dispenza afirma com frequência que a maioria das pessoas vive o presente com base em memórias do passado. O cérebro se acostuma a operar em padrões previsíveis, e esses padrões geram emoções que, por sua vez, reforçam o comportamento. É como estar preso num loop, porque o campo responde à vibração, e não apenas ao intelecto. Por isso, você pode repetir afirmações o dia inteiro, mas se não mudar sua emoção, nada acontece. Criar é um ato vibracional, e para vibrar diferente, você precisa treinar seu corpo a se sentir seguro no novo, mesmo quando o novo ainda não apareceu. Um segundo de consciência onde, em vez de responder ao estímulo com base no que sempre foi, você escolhe responder com base no que deseja ser. E esse instante é poderoso. É nesse exato momento que você assume o comando do seu campo energético. A coragem de parar de apontar culpados. A coragem de olhar para si e dizer: fui eu que criei isso. E se fui eu que criei, posso descriar. Posso criar de novo. Posso criar melhor. Essa é a beleza da criação consciente. Ela é contínua. Não depende do que foi, mas do que está sendo agora. Você deixa de ser uma marionete das circunstâncias e se torna o escultor da sua própria realidade. O campo quântico não responde a lamentos ou resistências, ele responde a intenções claras e coerentes. Um ciclo onde o passado emocional se torna o seu futuro previsível.
está na capacidade de observar os próprios pensamentos sem embarcar neles. Está em respirar antes de reagir, em escolher um novo sentimento, mesmo que o velho ainda esteja gritando. Essa é a prática da liberdade interna. E ela começa com uma decisão. Eu não sou o que o mundo diz que sou. Eu sou o que eu escolho vibrar. E para sair desse ciclo, é preciso interromper o padrão da reação automática. Reagir é reviver. Criar é renascer. Criar exige um passo atrás, um instante de pausa. A diferença entre uma pessoa comum e um criador consciente está nessa pausa. Viver como um criador exige coragem. A coragem de abandonar o papel de vítima. Imagine acordar pela manhã e, antes de sair da cama, escolher como você quer se sentir. Gratidão. Essa inversão é revolucionária. Você deixa de viver em modo de sobrevivência e passa a viver em modo de criação. Você descobre que o verdadeiro poder está em manter sua vibração, mesmo quando tudo ao redor te convida ao caos. Joe Dispenza diz que não basta pensar diferente, é preciso sentir diferente. Esse treino, essa repetição, você começa a perceber que nada do que te irritava era sobre o outro. Ser um criador consciente não significa controlar tudo, mas confiar em tudo. E quando essa vibração se estabiliza, o mundo externo começa a se curvar ao seu campo. As pessoas te percebem diferente. Agora que você compreendeu que criar é mais poderoso do que reagir, é hora de entrar mais fundo nesse campo, onde as possibilidades infinitas aguardam apenas a sua vibração certa para se materializarem. A criação consciente não acontece fora de você. Ela começa internamente, no lugar onde seus pensamentos se encontram com suas emoções e onde suas crenças constroem a fundação da realidade que você chama de sua vida. Joe Dispenza afirma que quando você pensa uma coisa, sente outra e age em desacordo com ambas, você está em incoerência. E essa incoerência gera ruído no campo. Esse ruído impede que a realidade se alinhe. Seu cérebro começa a liberar novos neurotransmissores. Seus hormônios se reequilibram, suas células se organizam com mais harmonia. As pessoas são mais gentis. As respostas chegam mais rápido. Você se sente mais leve. Começa a prestar atenção em tudo o que entra no seu campo. Pensamentos, conteúdos, palavras, ambientes. Você deixa de viver como quem aceita tudo e começa a viver como quem escolhe tudo. E essa escolha consciente é o maior ato de amor próprio que existe. É você dizendo: meu campo é sagrado e só entra aqui o que eleva. Mas isso não acontece porque o mundo mudou. Sua vibração mudou. Apenas volta, fecha os olhos, respira e se reconecta com o que já sabe, com a energia que escolheu cultivar, com o futuro que já vibra em você. Porque criar não é acertar sempre, é escolher de novo. Escolher quantas vezes for necessário até que o novo se torne natural. Como quero me sentir? Que tipo de energia desejo expandir? Porque você não está mais esperando algo acontecer para então se sentir bem. Você se sente bem porque escolheu se sentir assim. E esse bem-estar atrai mais motivos para continuar nesse estado. É um ciclo virtuoso, onde a vibração elevada gera mais realidade elevada, que por sua vez reforça a sua vibração. E essa pergunta já começa a moldar o seu campo. Você está se programando, está dando uma instrução clara ao seu cérebro, ao seu corpo, ao universo. E ao longo do dia você sustenta essa vibração não com esforço, mas com intenção. Volta para ela sempre que necessário. Corrige quando desvia. Relembra quando esquece e como. Imen. Você atraiu circunstâncias que ressoam com ela. Isso é física quântica aplicada à vida real. Não é mágica. É coerência. Isso não é espiritualismo abstrato. Isso é neurociência aplicada. E quanto mais você pratica esse estado de presença e intenção, mais você reforça as conexões neurais que sustentam sua nova identidade. Por isso, o primeiro passo para ser um criador de verdade é alinhar pensamento,
emoção e ação. O corpo, acostumado a viver no modo sobrevivência, pode gerar sensações de desconforto quando você tenta mudar. Não porque desapareceram, mas porque você mudou sua resposta a elas. Você está diferente, está mais calmo, está mais brilhante. E você sorri, porque sabe que essa mudança não veio de fora, menos veio de dentro. Foi fruto de cada escolha consciente, de cada reação evitada, de cada criação sustentada no invisível até se tornar visível. Você entende que não controla tudo, mas controla como vibra diante de tudo. E esse controle é suficiente para criar um novo universo à sua volta. Um universo mais leve, mais claro, mais coerente com quem você escolheu ser. Foco na energia que você deseja sustentar. Foco na visão que deseja ver manifestada. Foco nas pequenas decisões do dia a dia que, somadas, constroem a frequência que molda o campo ao seu redor. Quando você foca, você direciona energia. E energia direcionada com emoção se transforma em realidade. É como se ele dissesse: mas sempre foi assim. Por que agora seria diferente? E é aí que entra a persistência. Você respira fundo, observa o velho programa querendo rodar e, com firmeza, escolhe o novo. E essa escolha, repetida, cria o futuro. Isso é coerência energética. Isso é comunicação limpa com o universo. O campo quântico responde com precisão matemática àquilo que está em equilíbrio interno. Quando você decide sustentar um novo estado de ser, você não apenas muda sua percepção da realidade, você muda seu corpo. A antiga versão de você, aquela que reagia a tudo, vai tentar resistir. Criar não é um ato de sorte, é um ato de foco. Você pode observar isso de forma prática. Nos dias em que acorda em paz, parece que tudo flui melhor. Ao perceber o poder que tem de alterar sua vibração, você se torna seletivo com o que consome. A cada nova manhã, você se pergunta: o que eu quero criar hoje? É nesse estado que os milagres se tornam parte da rotina. As situações que antes te tiravam do eixo perdem o poder. Você se torna exemplo. As pessoas ao seu redor começam a notar, e se por algum motivo você se desconectar dessa frequência, não se julga. À medida que você fortalece essa nova postura de criação consciente, algo começa a florescer dentro de você, a verdadeira autonomia vibracional. Você já não depende do que o mundo oferece para se sentir pleno, pois você aprendeu a gerar de dentro para fora. Os estados emocionais que antes esperava receber como reação, você passa a fazer escolhas baseadas em quem você quer ser, não mais em quem você costumava ser. Suas palavras se tornam mais intencionais, seus gestos mais conscientes, sua escuta mais profunda. Tudo em você passa a comunicar: eu não estou mais reagindo, eu estou criando, isso ressoa. O campo sente, as pessoas sentem, a realidade responde. Esse é o ponto de virada. Você para de mendigar bem-estar no externo e passa a fabricar bem-estar no interno, que cada noite é uma oportunidade de agradecer. Que a vida é feita desses pequenos gestos conscientes que, somados, criam uma realidade inteira. Você já viu demais, Sentiu de Mei. Aprendeu demais para voltar ao velho modo de reagir. Agora, cada pensamento é semente, cada emoção é água, cada escolha é luz. E você cultiva esse jardim interior com zelo, porque sabe que o que floresce dentro se reflete fora, sempre. E essa realidade é sua responsabilidade, sua criação, sua expressão. Se você vibra como alguém que já tem, que já vive aquilo que deseja, o campo reorganiza a realidade ao redor dessa vibração. O agora deixa de ser um lugar de luta e se transforma em um espaço de potência, porque é só no agora que se cria. O passado é memória, o futuro, projeção, mas o agora é vibração pura. E se você vibra alto aqui, agora, não há como o universo ignorar. Ele escuta, ele responde, ele entrega.
E essa certeza pulsa em você com mais força do que qualquer ruído externo. Porque agora você não apenas entendeu o conceito. Não importa se os olhos ainda não veem. A física quântica não trabalha com o que é visível, ela trabalha com o que é vibrado. E voltará para o seu centro. Voltará para o seu campo. Voltará para a vibração que escolheu como sua. Essa volta constante é o treino. E com o tempo, a volta vira permanência. Você deixa de sair do eixo. E o eixo passa a ser você. E o mais bonito é que essa vibração interna começa a guiar sua ação no mundo. E nesse espaço nasce a clareza. Você sabe o que quer. Sabe como quer se sentir. Não de um ego inflado, mas de uma alma expandida. Porque agora você vive alinhado com aquilo que antes era só teoria. Você vive a verdade da criação consciente. Sabe qual caminho não quer mais? E essa clareza se transforma em magnetismo. Porque o Criador não espera. Ele sente, ele vibra, ele age. E acima de tudo, ele sabe. Sabe que não há nada mais poderoso do que viver em coerência com o seu campo mais elevado. E você está fazendo isso. Está criando. Está vivendo. Porque o universo adora alguém que sabe o que quer, vibra o que quer e age em direção ao que quer com leveza. Joe Dispenza nos lembra de que o universo responde com exatidão à identidade que sustentamos. Não porque você forçou, mas porque você deixou de resistir. Criar é fluir com o campo, não brigar com ele. É entender que cada situação é uma oportunidade de afirmar o novo. E mesmo os obstáculos deixam de ser empecilhos, tornam-se degraus. Você os usa para subir, não para parar. E quando você se torna mestre nessa arte de vibrar, antes de ver, você ativa o que muitos chamam de fé, mas que na verdade é certeza energética. Você não espera o futuro chegar para se sentir nele. Você sente o futuro agora, e ao senti-lo, colapsa esse futuro no presente. Isso não é ilusão. É tecnologia vibracional. É ciência aplicada à alma. Esse domínio sobre o campo começa a te trazer experiências cada vez mais alinhadas. Sua mente começa a silenciar. Os pensamentos se organizam. Você sente mais espaço dentro de si. Você entende que o seu maior investimento é vibracional. Que cada manhã é uma chance de realinhar. Não há mais tempo para viver como vítima. Quando o mundo tentar te puxar para o drama, para a pressa, para o medo, você se lembrará. Eu não reajo, eu crio. A presença se torna seu estado natural. Você olha para trás e percebe o quanto mudou, o quanto se libertou, o quanto criou e se sente orgulhoso. E a partir de agora, tudo o que você deseja já está a caminho. A cada respiração, Volca reafirma: eu sou o criador da minha realidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.